Em quais situações o paciente deve procurar um neurocirurgião ou procurar um neurologista, assim, na sua prática clínica geral? É interessante isso, que muitas das vezes a gente vê não só o paciente buscando diretamente a especialidade, mas muitas das vezes os próprios colegas, né, médicos de outras especialidades acabam, muitas das vezes, encaminhando, igual você, né, no princípio colocou, tudo como neuro, né? Então, assim, se a gente fosse né, tentar fazer uma divisão didática, na minha opinião, as doenças neurológicas, elas são muito mais comuns e prevalentes do que as doenças neurocirúrgicas. Quando eu digo neurocirúrgica, não necessariamente vai ter que ser submetido a um tratamento cirúrgico, né? Mas nós temos inúmeras situações, né? Por exemplo, um paciente com uma dor de cabeça, né? A maior parte das dores de cabeça são dores primárias, são dores que vão demandar os tratamentos clínicos, né? As crises convulsivas, né? Epilepsia, a imensa maioria vai demandar também o tratamento clínico. Os quadros cognitivos, né? As síndromes demenciais, as alterações, os distúrbios dos movimentos, né? Os tremores, a doença de Parkinson, as doenças relacionadas à imunologia, né? As doenças desmielinizantes, inflamatórias do sistema nervoso central. Todas essas patologias, primariamente, elas são conduzidas pela neurologia, né? E não demandam ou nem avaliação ou nenhuma abordagem do ponto de vista cirúrgico, seja cirurgia ou seja tratamento conservador. Então, muito dos sintomas neurológicos, na minha opinião, a porta de entrada, o acesso, a busca que o paciente vai ter, ela é primariamente ao especialista em neurologia. Ele que vai estar mais apto e mais capacitado do que o próprio neurocirurgião, do que a maioria dos neurocirurgiões, mais uma vez. O que não impede do neurocirurgião que tem interesse em querer se capacitar e conduzir também, mas na minha concepção, essas alterações elas são primariamente de abordagem por um especialista em neurologia, não em neurocirurgia. E quando a gente pensaria em neurocirurgia, por exemplo? Quando eu tivesse, né, alguma questão de um trauma craniano, muitas das vezes a parte de coluna, né, as dores lombares, cervicais, acabam podendo ser avaliado pela neurologia, mas a maior parte ela é avaliada por o especialista em coluna, né, o neurocirurgião, né, os tumores intracranianos. Eu acho que quando a gente tem as hidrocefalias, né, os aneurismas cerebrais, todos esses diagnósticos, eu acho que são diagnósticos que necessitam aí, nesse contexto, uma avaliação principalmente por um neurocirurgião. Isso é bem importante e você falou, acho que com muita clareza, e acho que isso é importante, doutor Geraldo, é que muitas dessas doenças elas vão trazer para nós indicações clínicas, mas é interessante essa interface, e vai ser a próxima pergunta, essa interface neurologia e neurocirurgia, que muitas das doenças iniciam com tratamento neurológico e depois a gente vai precisar das intervenções de tratamento neurocirúrgico. Então, só exemplificando o que você falou, peço para subir a primeira foto, a primeira imagem. Então, aqui é realmente clássico que aqui a gente vai precisar de um tratamento neurocirúrgico, né? Aqui a gente está falando de um tumor cerebral, né? Sim, não é uma lesão expansiva intracraniana, né? Um tumor cerebral. Isso realmente é uma patologia que vai demandar um tratamento neurocirúrgico, mas ainda assim eu reforço que a importância do trabalho, né, quando a gente obviamente tem a disponibilidade, trabalho em conjunto com o neurologista, por exemplo. Muitas dessas alterações estruturais, esses pacientes podem cursar com
distúrbios de comportamento, a epilepsia de difícil controle. Então, a interface com a neurologia, ela é essencial para o manejo, né? Principalmente o neurologista, muitas das vezes, na maior parte das vezes, ele está muito mais refinado, capacitado ao tratamento, por exemplo, de um quadro de epilepsia, do que o neurocirurgião, que tem uma formação muito mais cirúrgica. Então, se a gente pensar primariamente num tumor cerebral, seria um diagnóstico e uma demanda de tratamento junto ao neurocirurgião. Primariamente, sim. Mas é importante, obviamente, havendo disponibilidade de um acompanhamento em conjunto com o neurologista, sempre pelas alterações neurológicas que um tumor pode acarretar. Né? Uma epilepsia de difícil controle, um distúrbio cognitivo, alguma alteração de sensibilidade, que esse trabalho em parceria, em conjunto, ele vai agregar muito para o paciente. Mas olhando só o diagnóstico da lesão, seria primariamente neurocirúrgico, mas eu sempre friso a importância constante do trabalho em parceria, do trabalho em conjunto com o time de neurologia também. A próxima imagem, essa é um clássico, né, doutor Gerival, que esse acompanhamento em conjunto, né, a gente está falando de hemorragia intracerebral, né? A próxima imagem também mostra isso. Pode passar a próxima, por favor. É mais ou menos isso, né? O que a gente tem, né? Exatamente. Muitas das vezes, né, as hemorragias são muito comuns, né, os AVCs hemorrágicos, as hemorragias por trauma, né, por queda, é muito comum na população idosa. Hoje também muito comum pelo uso, né, dos antiagregantes plaquetários, né, ou das anticoagulações, quando há indicação nas fibrilações atriais ou nas outras doenças que demandam, né, anticoagulação. Então, as hemorragias intracranianas, elas são frequentes e principalmente hoje nesse contexto de uso de antiagregação, anticoagulante, a gente tem cada vez visto mais. E aí esse manejo em conjunto com a neurologia, né? Então, muitas das vezes você vai ter pequenas hemorragias que, na maior parte das vezes, vão demandar um tratamento conservador, mas existem as hemorragias que vão precisar das abordagens cirúrgicas, das drenagens cirúrgicas, dos implantes de catéter para monitorar a pressão intracraniana. Então, essa, da mesma maneira, é uma doença, em grande parte das vezes, que demanda, né, a avaliação neurocirúrgica, principalmente nas hemorragias onde a gente tem sinais de hipertensão intracraniana, como desvio da linha média, apagamento dos sulcos cerebrais, piora do nível de consciência do paciente, que vai estar relacionado ao tamanho, à extensão, volume do sangramento. Então, a participação, quer dizer, nessas hemorragias, é fundamental a participação, né, do neurocirurgião e o acompanhamento, sempre que possível, com a neurologia também, para as questões, né, de quando saber acionar a neurocirurgia ou o manejo, né, em conjunto das epilepsias que podem surgir com essas hemorragias. Então, os sangramentos, a maior parte é importante um parecer também com a neurocirurgia. E aí... E aqui a próxima, Gerival, que você já falou, talvez seja o maior embate, porque aqui envolve a próxima imagem, por favor. Ela demonstra o embate que a gente tem, do embate da neurocirurgia, da ortopedia, da clínica da dor. E essa realmente talvez seja talvez a maior demanda neurocirúrgica hoje no momento seja as doenças da coluna, né? A gente está vendo aí nessa imagem, né, uma ilustração aí que mostra um disco herniado, né, ele sai um fragmento, um pedaço do disco e comprime uma raiz nervosa que está deixando ali pelo forame, deixando a coluna. Então, a dor, né, a dor lombar é uma das
se não a principal, a primeira ou a segunda causa de procura, né, num pronto-socorro, por exemplo. Então, ao longo da vida, praticamente todas as pessoas, em algum dado momento, vão experimentar uma dor lombar. E realmente, principalmente quando essa dor cursa com sintomas neurológicos, né, uma alteração da sensibilidade, uma radiculopatia, uma irradiação ali para um membro, né, seja uma dor irradiando para a perna, uma dor irradiando para o braço. Então, é muito comum a procura, né, por um especialista. Neurologia, neurocirurgia ou até o clínico da dor. Então, o que eu acho importante aí na avaliação do paciente, né? Quantificar a intensidade de dor, avaliar do ponto de vista de exame neurológico, aí, independe se seja neurologista, neurocirurgia, se o paciente tem algum déficit, né? Alguma perda de força, alguma alteração no movimento, ver o trajeto da dor, entender esse tipo de dor que o paciente tem, porque a maior parte das vezes o manejo das dores de coluna, das hérnias, das protrusões, elas vão ser de tratamento clínico, não cirúrgico. De forma que um neurologista, por exemplo... Excelente, doutor Evaldo. E mostra, isso aqui vai ser muito importante, faz parte nós vamos falar mais disso, e o quanto isso é importante, e talvez seja o grande desafio realmente das definições, e eu quero que você traga aqui para a gente poder, o colega neurologista, conseguir manejar isso muito bem.